Oi, hoje eu estou aqui para demonstrar a Moer GE200, um processador de efeitos muito bom e com grande potencial. Meu nome é Aquiles Aluar e esse é o meu review. Essa multi-efeitos, a Moer GE200, tem um grande potencial sonoro em relação àquilo que você consegue emular nos dias de hoje. Para vocês entenderem um pouco, ela é uma multi-efeitos que conta com a tecnologia, uma tecnologia recente, conhecida como Impulse Response, que é, na verdade, uma captação do caminho que o áudio faz entre a saída do alto-falante, passando pelo microfone, circulando até a entrada do mixer ou do computador, que traz para a gente uma qualidade de som muito próxima àquilo que é real. Existem alguns vídeos até que, se a gente der uma comparada, for pesquisar, a gente vai ver que com essa captação, né, é possível chegar num resultado sonoro muito real e próximo àquilo que o amplificador é mesmo no ambiente dele de estúdio. Então é uma tecnologia muito interessante, porque como a Moer ela traz essa qualidade, né, e essa tecnologia nela por um preço super acessível, você consegue utilizar esses arquivos, você consegue comprá-los ou achar eles na internet, e com isso você consegue aproximar muito o som da sua pedaleira com o som de um amplificador de verdade. Na verdade você está simulando o gabinete, que esse é o ponto-chave. Porque, não sei se vocês sabem, mas a maior parte do som final do amplificador, daquilo que a gente grava, quem é responsável por essa qualidade é o gabinete. Então, se você tiver um bom gabinete, né, você consegue um resultado sonoro muito interessante e profissional. E essa proposta da Moer foi exatamente disponibilizar essa tecnologia para a gente. Hoje, na data que eu estou gravando o vídeo, a Moer disponibilizou mais uma tecnologia para a gente, que é legal, que é exatamente poder copiar através de um aplicativo dela para dispositivos da Apple, poder copiar, seja a parte do pré do cabeçote do amplificador, seja a parte do pré mais o gabinete e a microfonação, todo aquele sinal que está circulando ali, e transformar isso num pequeno arquivo. E esse arquivo pode ser compartilhado. Então hoje a gente tem, a Moer disponibilizou um site chamado Moer Studio, e você pode entrar nesse site e baixar esses arquivos. É legal entender também como eles estão organizados, porque lá eles te permitem toda a configuração de captação. Por exemplo, eu posso captar para vocês só a parte do pré, que para mim é o mais interessante, né? Eu posso captar essa parte do pré e eu disponibilizo apenas esse pré para você. Então você vai ter aquela sonoridade do meu pré-amplificador e vocês vão poder combinar os impulsos que vocês quiserem. Às vezes vocês têm um impulso da sua própria caixa na sua casa, ou você tem um impulso que você gosta muito, que você utiliza, e pode vir a comparar. E o resultado é praticamente muito próximo ao que a gente teria utilizando o amplificador em casa. Eu recomendo demais. No próximo vídeo eu vou estar disponibilizando para vocês os meus preferidos, né, de acordo com o meu gosto, cada um tem seu gosto. Então eu separei os que eu acho mais interessantes e mais legais. Com eles também eu vou disponibilizar alguns presets para vocês, junto com os impulsos, com tudo mais. E eu vou estar explicando como que vocês vão estar colocando isso na pedaleira de vocês. O resultado sonoro é profissional e muito satisfatório. Eu digo isso porque eu já experimentei, né? Eu posso dizer isso porque eu tenho outras pedaleiras, eu tenho uma Fractal, a X8, eu tenho um amplificador, já tive amplificadores valvulados, eu tenho prés valvulados, e todos esses que eu comparei, o resultado sonoro foi praticamente idêntico. Porque, como eu falei, o fator principal é exatamente o que? O gabinete. Se você tiver uma simulação de pré muito boa também, isso ajuda no resultado final e de certa forma a gente consegue alcançar um resultado muito profissional no home studio, em casa ou até mesmo num grande estúdio. Bom, vamos lá então. Eu estou disponibilizando na tela para vocês o GE200 Studio, que é onde eu vou fazer todas as programações, porque fica bem mais fácil do que mexer diretamente na pedaleira.
Isso é legal, que a Moer disponibiliza esse aplicativo e ele funciona muito bem e bem prático. A gente consegue visualizar todo o signal chain, né? O caminho do sinal até o resultado final que a gente quer. Aqui na tela vocês vão ver, já baixei a simulação que eu gosto, que é do Diesel Herbert, né? Diesel Herbert, que é um amplificador muito famoso alemão, um pré muito bacana, que alguém copiou e disponibilizou no Moer Studio, e eu baixei, né? Eu vim aqui nesse menu e eu adicionei lá na parte final, ele tem um mais, tá vendo? E eu adicionei as simulações e os prés que estavam disponíveis lá. É importante ter uma atenção especial nisso, porque lá no site muitas pessoas copiam e vocês vão ver que às vezes no canto tem um ícone. O ideal é você observar o ícone e no ícone está lá o que é aquele arquivo, se ele é um pré, se ele é o gabinete, se ele é o signal chain completo, né? Se você copiou o pré, mais o gabinete, mais o microfone, toda aquela cadeia de sinal que o usuário trabalhou para poder captar para vocês, ela vai estar disponível também. Eu gosto mais de utilizar o pré e combinar com os meus impulse response, que eu gosto mais. Aqui já está a minha programação. Aqui tem um gabinete, né, que eu utilizo o OnHammer. Meus impulse response são da OnHammer. Eu vou disponibilizá-los para vocês também, juntamente com os gabinetes que eu gostei mais. Para poder incluir esses arquivos também, da mesma forma como nos prés, a gente vem aqui e tem as opções de mais e menos, se a gente quiser deletar ou acrescentar algum impulso que a gente goste, e assim a gente monta o nosso som de uma forma muito fácil, né? Se eu quiser, por exemplo, ligar uma modulação aqui no começo, estou usando um tricoros, né? Fica bem legal, dá um resultado bem bacana, né? Se eu quiser também pegar esse tricoros e trocar de lugar, botar entre o gabinete e a caixa, ó. Pera aí, calma galera. Eu consigo também mudá-los de lugar, tá vendo? O resultado final e o resultado final, ele acaba sendo completamente diferente de antes, né? A ordem dos efeitos altera todo o resultado. Sempre o efeito que está no final é o efeito que vai se sobressair. Então a gente também tem que ter cuidado com essa ordem. Se a gente mantiver esse cuidado e souber organizar isso, a gente consegue um resultado bacana e até mesmo chegar num som que a gente quer de algum álbum, de algum artista que a gente está tentando pegar, sabe? É uma dica boa. Então, aqui está meu preset do Diesel, eu vou tocar um pouco para vocês verem o som dele, entenderem como que tá rolando aqui, né? Super legal, né? A qualidade é realmente a sensação que você está tocando num amplificador. E como eu falei, o gabinete é o fator principal. No caso, eu utilizando os impulsos da OnHammer, que para mim são os melhores que existem no mercado. Existem outros também muito bons, mas o resultado sonoro que eu cheguei assim numa coisa de qualidade e tudo mais, presença, eu consegui só apenas, né, trabalhando no OnHammer. Então vou mostrar para vocês agora umas outras simulações que eu baixei e vou mostrar também um pouquinho das que tem na pedaleira. Por exemplo, tem uma simulação de fábrica, não vou alterar, do Friedman, do HBE, que é um amplificador que é custom, né, fabricado pelo Mart Friedman. E é um amplificador excelente, cara. Ele é um JCM 800 totalmente modificado, com recursos extras, né? Então a Moer traz na simulação dela uma simulação bem legal do Friedman. Eu vou tocar um pouco para vocês verem, ó.
legal, né? Vou mostrar para vocês agora Dessa vez eu vou mostrar para vocês um outro profile de pré do mesmo amplificador, só que agora de um usuário. Esse é do 7, que é um dos profiles que eu mais gostei até hoje. Tem um novo agora, tem um novo profile que eu gosto mais. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês do 7 também o resultado sonoro. É esse aqui. Vamos ver. Pera aí, tá com muito reverb. É meio gent, né? Legal, né? Agora esse aqui é um outro profile que eu gostei muito, que também é do Friedman, que foi captado por um outro usuário, que eu não me lembro o nome, mas que também é muito legal. Do Friedman esse é um dos que eu mais gostei e tá bem legal. Ele parece um pouco com o Diesel, né? O Diesel tem um pouco mais de grave, é mais encorpado, mas esse também é bem bacana. Esse outro aqui é uma simulação do Bogner Ecstasy. Eu tenho esse pré, é muito, muito, muito bacana, muito bom. E esse profile que tá do pré, que está disponível no Moer Studio, ele é um profile muito bom, muito bacana e chega muito, muito, muito perto do som do que eu tenho em casa. Então eu gostei muito, eu achei que a Moer acertou muito nesse sentido, porque o resultado ele é realmente muito, muito profissional e chega bem perto mesmo do que eu tenho em casa e é satisfatório. Se eu fosse fazer um show, se eu fosse tocar em algum lugar e tivesse que levar só a pedaleira, eu levaria com certeza, sem problema nenhum, porque a qualidade é legal. Esse é o canal Red, agora é o canal Blue, no mesmo usuário, ok? Então, o resultado é bem bacana, né? O resultado é bem satisfatório. Espero que vocês tenham gostado do meu review. Esse é a parte 1 apenas, né? Não dá para mostrar tudo que essa pedaleira ainda tem. Então, peço a vocês que se inscrevam no meu canal, acompanhem, né? Ative o sininho se possível, para vocês poderem ser notificados com relação aos novos vídeos. E se vocês gostaram e realmente curtiram as ideias e querem ver um pouco mais sobre essa pedaleira, eu estou disponível. Então me informe, fala aí. Se você gostou do vídeo, então curta, compartilhe, se inscreva no canal. E é isso. Valeu!